Há 3 anos, recebemos ordens do Império e imediatamente lideramos nosso exército para atacar o Castelo do Dragão Prateado. Leon, capitão de uma unidade de elite de matadores de dragões, recebeu uma missão ultra-secreta do Alto Comando Imperial. Enquanto o exército principal avançava contra o Santuário do Dragão Prateado, ele recebeu a tarefa de participar da operação de invasão. Naquela época, a maior parte do exército humano lutava contra os soldados do clã do Dragão Prateado nos portões da cidade e era responsável por atrair as principais forças do Castelo do Dragão Prateado. Enquanto a batalha principal acontecia nos portões, Leon conduzia uma tropa de elite de 100 homens pelos flancos do santuário. Aproveitando a escuridão da noite, eles contornaram as muralhas e avançaram em silêncio para abrir uma brecha nas defesas inimigas. Liderei 100 esquadrões de elite de matadores de dragões em um ataque surpresa por ambos os lados do castelo, tentando romper as defesas pelas laterais. Depois de atravessar as linhas externas, Leon seguiu adiante acompanhado apenas por alguns membros de confiança de sua equipe. Enquanto observavam as muralhas do santuário, preparavam-se para executar a próxima etapa da missão. Naquele momento, minha equipe conseguiu romper o bloqueio dos guardas nos arredores do castelo e estava a apenas um passo de entrar no interior do Castelo do Dragão Prateado. Após atravessarem as defesas externas do santuário, Leon e seus 3 companheiros avançavam rapidamente pelos corredores internos. A missão estava prestes a ser concluída, e a vitória parecia estar ao alcance de suas mãos. Mas, de repente, tudo ficou escuro diante dos meus olhos, e em seguida, fui esfaqueado nas costas por uma arma afiada e pontiaguda. Sem qualquer aviso, a visão de Leon foi engolida pela escuridão. Antes mesmo que pudesse reagir, uma dor violenta atravessou suas costas. Todo o processo, desde cair na ilusão até ser atacado, levou menos de 2 segundos. Pode-se dizer que foi um ataque surpresa premeditado contra mim. A lâmina perfurou sua couraça de ouro negro e penetrou profundamente em seu corpo. Tudo aconteceu rápido demais para ser uma coincidência. Naquele instante, Leon percebeu que havia caído em uma armadilha cuidadosamente preparada para eliminá-lo. A magia de ilusão que me atingiu é muito poderosa, e a pessoa que a lançou precisa estar perto o suficiente para que faça efeito. A couraça de ouro negro resiste à maioria dos ataques, e a arma possui o efeito de encantamento perfurante. Ao ver seu capitão gravemente ferido, a pistoleira ficou completamente chocada. O que acabou de acontecer? Leon suportou a dor e analisou a situação. Um ataque tão preciso só poderia ter vindo de alguém muito próximo dele. O culpado só pode ser o colega de equipe que me conhece melhor e em quem mais confio. Ao ver Leon cuspindo sangue, a pistoleira correu na direção de Leon, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Capitão! Você está bem? Enquanto tentava descobrir o traidor, Leon percebeu que o inimigo conhecia perfeitamente suas fraquezas. Mais tarde, a localização da equipe de ataque foi revelada e fomos ferozmente contra-atacados por soldados do Dragão Prateado. Cercados por todos os lados, os 4 membros da equipe lutaram para resistir, mas a diferença numérica era grande demais. Meus colegas de equipe não conseguiram me arrastar para fora. Eles só podem desistir de me levar embora. Sem conseguir retirar Leon do campo de batalha, seus companheiros foram forçados a recuar, deixando o capitão para trás. O lendário herói do Império, que um dia foi temido em todo o campo de batalha, acabou caindo nas mãos da Rainha Dragão Prateada. Então, eu me tornei seu prisioneiro. Leon soltou um suspiro e abriu um leve sorriso de autodepreciação. Aquele traidor jamais imaginaria que eu não só estaria vivendo bem agora, como também me tornaria o falso marido da Rainha Dragão Prateada e teria até 3 lindas filhas. Rosvita pousou a taça de vinho e olhou para Leon seriamente e perguntou suavemente: quem é o traidor que te atacou? Você tem a resposta em seu coração? Leon esfregou o queixo e murmurou: o vice-capitão Vitor é meu colega da mesma escola. Ele, como eu, era um plebeu antes de se juntar ao exército matador de dragões, com pouca experiência social. Ele subiu passo a passo até a posição de vice-capitão baseado unicamente em sua própria força. Aquele cara, embora muitas vezes classificado em segundo lugar e não tão bom quanto eu, ainda é muito impressionante. Depois que eu caí, ele assumiu o comando do exército e liderou todos na fuga. Ao ouvir isso,
Rosvita ergueu uma sobrancelha e respondeu com incredulidade. Você é realmente muito bom em encontrar oportunidades para se elogiar. Após um assunto tão pesado, uma pequena brincadeira acabou aliviando a atmosfera. Leon também sorriu de leve e continuou a falar sobre seus antigos companheiros de equipe. O próximo é o assistente Mago Martim. Esse cara vem de uma origem nada comum. Ele é o filho caçula de um ministro da família real imperial. Após a formatura, por me admirar muito, ele pediu especificamente para se juntar à minha equipe, dizendo que queria se tornar um matador de dragões como eu no futuro. Ao ouvir aquilo, Rosvita arqueou uma sobrancelha, com os olhos cheios de um tom de escárnio divertido, e disse com um sorriso: Ah, não esperava que você tivesse um seguidor. E o outro? Leon sorriu levemente e falou sobre sua última companheira de equipe. Rebeca, a pistoleira. Ela é habilidosa com diversas armas de fogo e fornece o suporte de poder de fogo para nossa equipe. Não se deixe enganar pelo seu tamanho pequeno, ela fica incrivelmente animada quando põe as mãos numa arma. Ah, e ela também é uma tagarela de primeira. Rebeca era uma garota baixinha e cheia de energia. Se fosse durante os treinamentos, nas missões ou até no meio de uma luta, sua boca praticamente nunca parava de falar. Ela sempre conseguia animar a equipe com seu jeito agitado e despreocupado. Antes que Leon pudesse terminar, Rosvita se inclinou repentinamente para mais perto. Havia um evidente traço de ciúme em seus olhos quando ela perguntou: Oh, Casmode, em sua vida monótona com o burro, você finalmente tem uma segunda garota da mesma idade, além da colega de classe de cabelos prateados. Como ela é? Leon piscou. À primeira vista, parecia que Rosvita estava apenas zombando dele por ter passado 20 anos solteiro. Mas, quanto mais pensava nisso, mais sentia um certo ciúme escondido em suas palavras. No entanto, um pensamento travesso passou pela mente de Leon. Seu lado encrenqueiro despertou, e ele respondeu: Ela pode ser considerada bonita. Eu não tinha prestado muita atenção antes, mas ouvi do Martim que ela tem muitos pretendentes. Ao ouvir os elogios de Leon à pistoleira, Rosvita pegou a cerveja e tomou um grande gole. Em um tom azedo e ciumenta, com evidente desagrada, ela disse: É mesmo? Que bom! Tem uma garota linda na equipe, você pode admirá-la enquanto luta. Você deve estar muito feliz. Ao ver o quão absurdamente ciumenta ela parecia, Leon caiu na gargalhada. Então a provocou de propósito. Mãe Dragão, sua cerveja está vencida? Estou sentindo um cheiro azedo de vinagre por aqui. No instante em que ouviu isso, Rosvita se enfureceu. O barril que segurava na mão amassou-se instantaneamente, emitindo um estalo seco. De repente, seu olhar tornou-se afiado e perigoso. Encarando Leon, ela perguntou em voz baixa: O que foi que você disse? Vendo a situação piorar, Leon imediatamente levantou as mãos em rendição. Seu instinto de sobrevivência entrou em ação, e ele se apressou em explicar: Estou brincando. De qualquer forma, ela nem faz o meu tipo. Mas Rosvita se recusou a desistir. Ela agarrou a camisa de Leon e o puxou para mais perto. Seus rostos ficaram tão próximos que ele conseguia sentir a respiração dela. Com as bochechas levemente coradas e os olhos fixos nele, ela continuava: Então me diga, que tipo de mulher você gosta? Leon ficou surpreso. Ao olhar para o rosto corado de Rosvita e para aqueles olhos brilhantes, sentiu o coração acelerar. Antes que percebesse, as palavras escaparam de sua boca. Você não sabe qual é o meu tipo. Eu gosto de cabelos prateados. Mas antes que pudesse terminar a frase, algo inesperado aconteceu. As pálpebras de Rosvita ficaram pesadas. Seu corpo perdeu a força e ela simplesmente tombou para frente, caindo nos braços de Leon. Ela havia adormecido. Os longos cílios tremiam levemente, sua respiração era calma e regular, e o rosto ainda permanecia corado pelo álcool. Olhando para Rosvita completamente indefesa em seus braços, Leon soltou um sorriso impotente e disse em voz suave: Ela dorme tão rápido. Rosvita ainda não havia se recuperado totalmente após o parto e, além disso, tinha bebido bastante naquela noite. Não era estranho que tivesse apagado de repente. A cabeça dela repousava em seu colo enquanto dormia profundamente.
Após finalmente se acalmar, Leon olhou para Rosvita adormecida em seus braços e suspirou. Se você quer dormir, deveria voltar para o seu quarto. Com cuidado para não acordá-la, ele a carregou nos braços e seguiu lentamente em direção ao castelo. Seus passos eram leves e cautelosos, como se temesse perturbar aquele raro momento de tranquilidade. No dia seguinte, com algum tempo livre antes do jantar, Rosvita terminou o trabalho do dia e sentou-se sozinha no balanço do Jardim dos Fundos. O pôr do sol tingia o céu de dourado e projetava uma longa sombra sobre a grama. Seus cabelos prateados balançavam suavemente ao vento enquanto ela permanecia em silêncio. A brisa da tarde agitava levemente seus fios de cabelo, mas não conseguia dissipar a preocupação estampada em seu rosto. O balanço movia-se devagar, emitindo pequenos rangidos. Com os olhos fixos no chão, Rosvita mergulhou em pensamentos profundos. Sua habitual confiança e majestade haviam desaparecido, substituídas por uma rara expressão de dúvida. Ela refletiu consigo mesma. Após a batalha com Constantino, muitos mistérios se sucederam, cada um coincidindo estranhamente com o momento do acordo com o mestre de Leon. Isso me leva a suspeitar que tudo está relacionado a Leon. Ela tinha vaga sensação de que, no distante Império Humano, uma nova guerra o aguardava Leon. No início, eu queria manter Leon ao meu lado e transformá-lo em meu prisioneiro para o resto da vida, mas agora estou um pouco hesitante. Rosvita apertou levemente a corda do balanço enquanto um pensamento complicado passava por sua mente. Por um lado, Leon precisa retornar lá para resolver esses mistérios que já vieram à tona. Por outro lado, as ações de Tiger também podem exigir a cooperação e o apoio de Leon. Além disso, o acordo de 1 ano que ela havia feito com Tiger já havia chegado ao fim. Talvez fosse exatamente por isso que seu coração permanecia tão inquieto nos últimos dias. Ela já havia tomado sua decisão há muito tempo, mas, mesmo assim, não conseguia se libertar daquele turbilhão de emoções. Leon acabará descobrindo essas coisas e também irá embora daqui mais cedo ou mais tarde. Eu sei disso muito bem, mas sempre me sinto desconfortável. Rosvita não pôde deixar de se perguntar: desconfortável? Será que eu não quero que ele vá embora? Tantas coisas aconteceram durante esse período. Meu relacionamento com Leon também está mudando gradualmente, mesmo que inconscientemente. Nenhum dos dois tentou julgar o outro apenas pela raça a qual pertencia. Afinal, uma única pessoa não poderia representar toda uma espécie. Eles passaram a se conhecer como indivíduos. Conforme conviviam dia após dia, a imagem de Leon no coração de Rosvita começou a mudar lentamente. No passado, ela o via apenas como um inimigo, um canalha que ainda tentava causar-lhe repulsa mesmo quando estava à beira da morte. Embora não sejamos da mesma raça, ele é a pessoa mais responsável, íntegra e de princípios que já conheci. Ele não é apenas um marido competente, mas também um excelente pai. Ao longo do tempo, ela passou a enxergar lados de Leon que nunca havia percebido antes. Responsabilidade, honestidade, confiabilidade. De todas as pessoas que Rosvita já conheceu, Leon era quem melhor personificava essas 3 características. Desde o princípio, Leon jamais rejeitou as filhas simplesmente por serem mestiças, fruto de sua relação com uma inimiga. Pelo contrário, ele lhes deu amor, carinho e atenção sem qualquer reserva. É precisamente por causa dele que minhas filhas conseguem amar e aproveitar mais a vida, e eu também me aproximei mais delas. Ele já deixou de ser um prisioneiro para se tornar parte desta família. Leon brincava pacientemente com as meninas, ensinava valores importantes e preenchia a casa com um calor que ela jamais havia experimentado antes. Sem perceber, Rosvita deixou de vê-lo como um prisioneiro. Ele já havia se tornado uma parte indispensável daquela família. Rosvita não sabia quantas vezes já havia suspirado naquele dia. Cada suspiro parecia mais pesado que o anterior. Sentada sozinha no balanço, ela continuava mergulhada em seus pensamentos, com os olhos carregados de conflito e hesitação. Sem que percebesse, Leon já havia se aproximado por trás dela. Seus passos eram leves e silenciosos, sem produzir o menor som. De repente, ele estendeu a mão e deu um leve impulso no balanço. O movimento inesperado tirou Rosvita de seus pensamentos. Com um sorriso discreto, Leon perguntou: "Por que você está suspirando? Você não acha que balanços são divertidos, Sua Majestade?" Ao ouvir aquela voz familiar,
Rosvita virou a cabeça rapidamente. Um lampejo de surpresa surgiu em seus olhos enquanto ela perguntava: por que você está aqui? Leon caminhou até ela, agachou-se e olhou para ela. Havia clara preocupação em seus olhos quando ele disse seriamente: vejo que você está de mau humor hoje. Aconteceu alguma coisa? Rosvita evitou o olhar dele e virou o rosto. Sua voz era baixa quando ela disse suavemente: não. Ao vê-la tentando parecer forte, Leon pôde e sentiu vontade de se aproximar um pouco mais. Ele a provocou deliberadamente em tom leve: é depressão pós-parto? Rosvita fechou os olhos e respondeu imediatamente: claro que não. O sorriso de Leon desapareceu aos poucos. Sua expressão ficou séria enquanto ele a encarava diretamente. Já que não tem relação com o bebê, será que a culpa é minha? Rosvita permaneceu em silêncio. O jardim mergulhou em uma quietude profunda, interrompida apenas pelo suave farfalhar das folhas ao vento. Depois de um longo momento, Rosvita finalmente reuniu coragem. Ela ergueu a cabeça e encontrou o olhar de Leon. Havia uma hesitação quase imperceptível em seus olhos quando perguntou suavemente: Leon, você quer voltar para o Império?